Em tempo oportuno, nós sempre trazemos essa série para aos domingos, quando é possível. E nessa noite eu quero trazer essa série de pregações do Evangelho de Lucas para esse culto de hoje e dar continuidade de onde paramos. Paramos no capítulo 3 e hoje iremos para o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4. Se você quiser ter acesso às pregações dessa série, elas estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Essa daqui já é a 14ª pregação que ministramos no Evangelho de Lucas. Estamos percorrendo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então, se de repente você quiser aprimorar os seus conhecimentos, mergulhar nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Jesus Cristo, confira essa série. Você será impactado, edificado pela palavra do Senhor. Hoje nós iremos falar a respeito de um episódio muito conhecido, que é o episódio da tentação de Jesus. E se Deus nos der graça essa noite, queremos ministrar uma palavra subordinada ao tema Como vencer as tentações. Amém? Quem quer vencer as tentações aí? Eita Jesus! Então vamos aprender, vejamos o que diz o texto sagrado. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: E foi Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados esses dias, finalmente teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e o pôs sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás aos seus anjos acerca de ti, para que te guardem em todos os caminhos, e que te sustenham nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse: Está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. O fato de estarmos cheios do Espírito Santo não nos isenta de passar pelo deserto. O fato de estarmos cheios do Espírito Santo não nos impede de enfrentar lutas e problemas. No entanto, é simplesmente esse fato de estarmos cheios do Espírito Santo que fará com que eu e você vençamos os desertos da vida, que fará com que eu e você venhamos a vencer as lutas, as adversidades e os problemas da vida. O verso de número 2 vai nos dizer, irmãos e irmãs, que Jesus, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. O diabo não é uma lenda. O diabo não é uma figura mitológica, de maneira alguma. O diabo é real. O diabo é uma realidade.
ele existe, ele é sagaz, ele é astuto, ele é oportunista. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso número 8, que Satanás ele ronda ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Ele anda rugindo como um leão, mas na verdade ele não passa de um vira-lata, porque o único leão é o leão da tribo de Judá. Mas ele ronda, ele busca uma possibilidade, ele busca uma oportunidade para nos desviar do propósito e para nos tirar do centro da vontade de Deus. Foi isso que ele fez, por exemplo, com Adão, lá no Jardim do Éden. Foi isso que ele fez com Eva. Ele encontrou uma brecha, ele encontrou uma oportunidade, e foi ali que iniciou a queda do homem. Porém, nesse episódio, ele vai tentar fazer a mesma coisa. Ele vai tentar buscar uma possibilidade, uma oportunidade para também tentar derrubar Jesus. Só que dessa vez não em um jardim, mas em um deserto. Adão caiu no deserto onde ele não tinha ausência de nada, onde os animais eram dóceis e onde ele desfrutava de todas as provisões necessárias para a sua vida. Jesus vai vencer no deserto, onde há escassez de tudo, e haviam feras, e todas as situações eram adversas. Jesus não caiu como Adão. Pelo contrário, Jesus vai vencer o diabo no deserto. E porque ele venceu, ele liberou também a palavra que está escrita em Lucas 10, de que nós também teríamos autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Foi porque Jesus venceu que ele nos abriu a possibilidade de vencermos também. Ele é o cumprimento profético daquela palavra liberada no jardim a respeito da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E ele é esse cumprimento profético. Ele é aquele que foi ferido na cruz, mas esmagou a cabeça da serpente no deserto. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E ele abre esse caminho para mim e para você, para que eu e você possamos também vencer as tentações, vencer o pecado e vencer o diabo. Mas para isso, irmãos e irmãs, nós precisamos compreender de que forma o diabo age, quais são as estratégias que ele utiliza para nos tentar, para nos derrubar, para nos desviar do propósito e para nos tirar do centro da vontade de Deus. São sempre as mesmas. A primeira estratégia que eu quero destacar está no verso de número 3. Acompanhe comigo o que diz o texto. Continue com a sua Bíblia aberta. Nós faremos uma exposição do texto bíblico, como de costume. Em primeiro lugar, a primeira estratégia do inimigo é a estratégia da dúvida. Satanás, ele vai questionar, ele vai duvidar. Olha o que diz o verso de número 3. Ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus. Ele lança uma dúvida. Ele questiona aquilo que Jesus havia acabado de ouvir no Jardim do Éden. No Jardim do Éden não, no Rio Jordão. Se você veio para o culto na quarta-feira, nós destrinchamos minuciosamente o episódio do batismo de Jesus, e ali eu e você podemos observar que foi bradado uma voz do céu sobre a vida de Jesus, Deus declarando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, no deserto, logo após essa apoteose acontecida no Jordão, Satanás, ele vai questionar. Satanás vai lançar uma dúvida sobre a identidade de Jesus.
E ele vai perguntar: tu é o filho de Deus mesmo? Se tu és o filho de Deus, com essa dúvida ele vai tentar desestabilizar a identidade de Jesus. Foi isso que ele fez lá no jardim. Se você for lembrar, refrescar a sua memória, a primeira estratégia que ele utilizou lá também foi a dúvida. Ele chegou para Eva e perguntou: foi assim que Deus disse que vocês não deveriam comer de nenhuma árvore do jardim? Perceba a artimanha do inimigo. Perceba as armadilhas de Satanás, do diabo. Ele vai questionar, ele vai lançar uma dúvida. E se você for como Eva, que não conhecia muito bem a vontade de Deus e havia esquecido o que Deus havia falado, com a pergunta de Satanás, da serpente, ela se desestabilizou, se desorientou e ali iniciou a sua queda. Ela não tinha convicção, ela não tinha certeza e por conta disso ela se embaralhou. Jesus não. Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele continua utilizando, irmãos e irmãs, essa mesma estratégia hoje. Ele é especialista em lançar a dúvida. Ele questiona a promessa que você recebeu de Deus. Ele questiona a respeito da tua salvação. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos vêm à igreja, ouve essa palavra, sente a presença de Deus, vai para casa cheio do Espírito Santo, mas quando chega na segunda-feira vem um enviado do diabo e pergunta: tu é crente mesmo? Rapaz, será que tu se converteu mesmo ou só é fachada isso aí? Não é verdade? E quantas pessoas se desequilibram, se desestabilizam com essa dúvida que os enviados de Satanás lançam sobre a nossa vida? Quantas pessoas, após terem recebido a promessa de Deus, não têm certeza, não têm convicção da sua identidade? Meu irmão e minha irmã, se Deus diz que você é filho de Deus, você é filho. Tenha certeza das promessas que Ele te fez por meio da sua palavra. Tenha uma convicção daquilo que você tem ouvido e recebido de Deus. Não duvide. Não seja um cristão duvidoso, em cima do muro. Horas não sabe se é crente, horas não sabe se é do mundo, não tem certeza se realmente foi salvo, acha que horas está no céu, horas está no inferno, vive uma gangorra espiritual. Não duvide da promessa que Deus te fez. Não duvide, creia na promessa de Deus, meu irmão e minha irmã. Pode vir um diabo, pode vir um enviado de Satanás, pode vir a dúvida, pode vir o deserto, mas quem crê no que o Pai falou, não se desvia e nem cai. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você ainda está aqui. É por isso que você ainda não se desviou. É por isso que você ainda não caiu. Porque você está com convicção da promessa que Deus fez. Quantos têm essa convicção essa noite? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, a segunda armadilha, a segunda estratégia de Satanás é colocar as tuas necessidades acima do propósito. Observe comigo o que diz a parte B do verso de número 3. Olha o que diz o texto sagrado. Se tu és filho de Deus, diz a essas pedras que elas se transformem em pão. Entenda algo essa noite. Satanás conhece o nosso ponto fraco. Ele conhece os nossos pontos fortes. Ele sabia que o ponto forte de Jesus era a filiação da voz que o Pai falou, e ele atacou o ponto forte. Mas ele também conhecia o ponto fraco de Jesus, e agora ele vai atacar também o ponto fraco. Ele sabia que Jesus estava há 40 dias
Jejuando. E do que é que uma pessoa que está jejuando mais necessita? Ela necessita de alimento. O jejum é a abstenção de alimento. E Satanás sabe muito bem que Jesus está fragilizado, que Jesus humanamente está com fome. E o texto é claro em nos dizer que ele teve fome. Jesus era Deus, mas ele também era homem. Jesus ele tinha sede, como está escrito lá em João 4. Jesus se cansava, Jesus dormia, Jesus jejuava e por isso ficava com fome. Mas olha a perspicácia, a audácia de Satanás. Ele vai preparar uma armadilha. Ele vai dizer o seguinte: se ele está com o propósito de jejuar, eu vou quebrar esse propósito dele. Eu vou propor a ele para que ele opere um milagre, já que ele é filho de Deus. Eu vou mandar ele transformar aquela pedra em pão, que é para que assim que ele vê o pão, com a fome que ele está, 40 dias sem comer, com certeza ele vai quebrar o propósito dele. Com certeza ele vai quebrar o jejum que ele está fazendo para Deus. É assim que Satanás faz. Mas Jesus, ele dá uma resposta categórica, uma resposta emblemática. Jesus se utiliza de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, e ele responde ao diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava em jejum, mas mesmo assim ele continuava confiando na provisão de Deus. Porque quando comemos, estamos comendo o alimento da terra. Mas quando jejuamos, não há alimento da terra. Mas nós nos alimentamos do alimento do céu, da provisão de Deus. E Jesus prefere a provisão do seu Deus, a provisão do Pai, do que a proposta que afetaria a sua necessidade. Ou seja, Jesus ele não trocou o seu propósito pela sua necessidade. O que Satanás está querendo aqui fazer é inverter, é colocar a necessidade acima do propósito. A nossa necessidade de se alimentar, irmãos e irmãs, não deve estar acima da nossa necessidade de jejuar. Entenda que comer não é pecado, de maneira alguma. Comer não é pecado, mas existe um tempo e um lugar para o alimento, que não é no período de jejum. Comer não é pecado, mas se eu quebro o meu jejum, eu estou pecando, porque eu estou quebrando o propósito. Eu estou colocando a minha necessidade acima do propósito de Deus. O objetivo do diabo é nos convencer de que nós não precisamos ter uma vida de propósito com Deus. O objetivo do diabo é convencer você de que você não precisa de Deus, porque o que importa é o seu eu. O que importa é a sua necessidade. Aí ele vai: deixa de ser besta. Esse negócio de jejum, vai ficar a manhã toda sem comer. Vai ficar com fome. Vai ficar agoniado com essa fome. Deixa de ser besta, pega aí um pacote de pão, come. E aí o crente vai e coloca a necessidade dele acima do propósito de Deus. Está quebrando o propósito. Está dizendo para Deus: Deus, eu tenho um propósito contigo, mas a minha necessidade está assim, o meu eu está assim, eu sou o próprio Deus. O meu Deus comida merece mais adoração do que o Senhor. É isso que eu faço quando eu quebro o meu propósito. E é dessa forma que Satanás age, não apenas nessa área, que é só um exemplo.
É dessa forma que ele trabalha, levando também para todas as áreas e esferas da vida. Não há como nós aplicarmos em muitas delas, mas eu quero exemplificar apenas uma delas, que é, por exemplo, o sexo. Existe um propósito para o cristão. Existe um propósito para o solteiro com relação ao sexo, sim ou não? Qual que é o propósito de Deus para o solteiro? Que ele se guarde sexualmente para o seu casamento. Esse é o propósito. O propósito do solteiro é se guardar até o casamento. Entenda que fazer sexo não é pecado, mas existe um lugar para o sexo, que não é no solteiro e nem em uma vida fora do casamento, é no casamento. E quando eu coloco a minha necessidade, eu estou solteiro, eu necessito, eu estou carente, eu preciso matar, saciar esse meu desejo. Aí vem o inimigo e fala: ei, deixa de ser besta, tu não precisa obedecer essa Bíblia, tu não precisa querer confiar no que esse Deus está dizendo. Para que casar, se tu pode fazer sexo agora? Transforma logo essa pedra da tua pureza e da tua virgindade, transforma ela em pão, transforma ela no pão da prostituição, transforma ela no pão da promiscuidade, sacia a tua fome, sacia o desejo da tua carne. E é dessa forma que muitas pessoas colocam as suas necessidades acima do propósito, colocam seus desejos acima de Deus. E muitos caem nessa segunda armadilha, que é a armadilha de trocar a necessidade pelo seu propósito. E sabe o que acontece? Os meus desejos acabam se tornando o meu Deus. É a Ele que eu vou prestar culto, é a Ele que eu vou prestar adoração. Não preciso obedecer a esse Deus, eu já tenho o meu Deus, que é o sexo. Eu poderia aplicar em outras áreas, mas eu acredito que nessa já deu para os irmãos compreenderem de que forma o inimigo age. E a palavra que eu tenho a deixar para você essa noite é: não transforme as suas pedras em pães. Não ceda à tentação. Não coloque a sua necessidade acima de Deus. Não coloque as suas necessidades acima dos propósitos. É nos momentos de tentação, é nos momentos de escassez, é no momento de deserto que você precisa continuar crendo na provisão de Deus, que você precisa continuar crendo que obedecer a Deus, servir a Deus, amar a Deus, adorar a Deus é mais importante do que a sua necessidade, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Por isso continue crendo na palavra de Deus e naquilo que o teu Deus diz a respeito de todas as áreas da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terceira estratégia que o inimigo usa para derrubar, destruir a vida de muitas pessoas é a estratégia da mentira. E essa ele é especialista, porque João 8,44 vai dizer que ele é o pai da mentira. Mas veja comigo o que diz o verso de número 5. Acompanhe comigo, por gentileza. O verso número 5 vai dizer: o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e essa glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aí Jesus vai responder: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Satanás foi o primeiro coach da Bíblia. Ele ofereceu sucesso, poder,
e um reino sem cruz para Jesus. E ele está aqui se utilizando de mentiras, porque ele não tem nada disso, irmão. Satanás não tem reino nenhum, Satanás não tem poder nenhum. O que ele faz é por permissão de Deus. Satanás nem a chave do inferno tem, porque Jesus tomou a chave da morte e a chave do inferno. Nem isso ele tem. Ele está aqui prometendo para Jesus mentiras. Ele está mostrando a Jesus em forma de visão. Olha aqui, veja esses reinos. Levou Jesus para um lugar alto. E aí eu vejo esses reinos. Tudo isso será teu se você me adorar. É mentira, irmão. Satanás é um estelionatário, é um ilusionista, é um tremendo de um mentiroso. Ele mentiu também lá no jardim. Ele disse para Eva que se ela comesse o fruto, ela não ia morrer e seria como Deus. E Eva acreditou. E assim também muitas pessoas continuam fazendo hoje. Tem muita gente acreditando nas mentiras do diabo. Tem muita gente acreditando nas mentiras de Satanás. Satanás chega para algum crente ou para alguma pessoa e diz no ouvido dela: rapaz, deixa de ser besta, rapaz. Esse negócio de crente, esse negócio de ir para a igreja, não. Isso é uma vida de escravidão. Tu não pode fazer nada. Eu quero te oferecer uma liberdade. O termo dele que ele usa é liberdade. Você é livre para fazer o que quer, vai. Siga o seu coração, siga os seus desejos. Ele promete uma liberdade, mas na verdade o que ele vai dar é uma escravidão. Porque liberdade só há em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Satanás tem a oferecer uma libertinagem. Ele vende isso como liberdade. Aí o bobão vai lá: eu sou livre. Vou buscar a minha liberdade. Aí se torna escravo dos vícios, escravo da bebida, escravo da prostituição. Porque Satanás ele oferece liberdade, mas na verdade o que ele dá é escravidão. Satanás também promete felicidade. Deixa de ser besta, vai buscar a tua felicidade. O importante é ser feliz. Se no teu coração, vai lá. Se fazer sexo de forma banalizada te faz feliz, vai em frente. Se usar drogas te faz feliz, vai em frente, vai buscar a tua felicidade. E tem crente que acredita nessas mentiras, e a única coisa que ele encontra é a desgraça. E Satanás promete felicidade, mas na verdade o que ele tem a oferecer é a desgraça, é a tragédia, é a decadência. Satanás promete alegria. Rapaz, esse negócio de ser crente aí não tem alegria de nada, não tem vibração de nada. Vai para uma festa que tu vai ver o que é alegria. Tu vai tomar uma dose, um uísque, tu vai tomar um cheiro, cheirar um pó, tu vai ficar doidão, tu vai ficar alegre, vai ser massa, tu vai conhecer pessoas legais. É no mundo que está a verdadeira alegria. É isso que Satanás diz. Aí o camarada vai lá, é verdade. Sabe de uma coisa? Eu vou curtir, meu irmão, vamos lá. Esse negócio de ficar só aí dentro de igreja. Aí o camarada vai, morto de iludido ali, achando que está feliz, achando que está alegre, mas quando chega na segunda-feira, está liso, quebrado, ressaqueado, sem sequer uma moeda para comprar um bombom no bolso. Porque Satanás ele promete alegria, mas a única coisa que ele tem a oferecer é um profundo vazio e uma profunda tristeza. Olhe para o irmão que está do teu lado. Não costumo muito fazer isso, mas diga assim: não acredite nas mentiras do diabo. Não acredite. A única coisa que ele quer é que você se torne escravo dele, que você se torne escravo do pecado. Muitos têm se tornado escravos do pecado, muitos têm se tornado escravos dos vícios, das farras, das bebidas, dos prazeres carnais, inclinados a esses deuses de
todo o seu coração. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é aquilo que Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. É esse Deus que você deve adorar, é nesse Deus que você deve se alegrar, é aqui que você deve pular, chorar, vibrar, se empolgar, porque nele está a verdadeira liberdade, nele está a verdadeira felicidade, nele está a verdadeira alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A quarta estratégia do inimigo é a pior de todas. Preste atenção, redobre sua atenção, por favor. Ele percebeu que as suas artimanhas estavam fracas. Então agora ele resolve inovar. E ele tem muita criatividade. Porque a sua quarta estratégia é oferecer para Jesus uma falsa religião. Ele vai oferecer uma religião relativista para Jesus. O que é uma religião relativista? Religião relativista é a religião que as pessoas têm procurado. Uma religião em que elas possam fazer tudo com a garantia de que mesmo assim Deus irá guardá-los e guardá-las. Olha só o que diz o verso de número 9. Preste atenção. Levou-o também a Jerusalém, olha aí, a cidade santa, e pôs ele no pináculo do templo, pôs ele na igreja, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos, e te sustentem nas tuas mãos, para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Satanás levou Jesus para a cidade santa, colocou Jesus dentro da igreja, e agora vai usar até mesmo a Bíblia. Ele vai citar o salmo preferido de todo mundo, o Salmo 91 e o verso 11. Só que Satanás, ele é um péssimo exegeta, ele é um péssimo hermeneuta. E a palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Ele vai dizer: colocou Jesus no lugar mais alto, no pináculo do templo, e agora vai abrir a Bíblia, ler a Bíblia para Jesus, e disse assim: pula daí de cima, se joga daí de cima, porque está aqui, está escrito aqui na Bíblia, que se você se jogar daí de cima não vai te acontecer nada, porque está escrito no Salmo 91, que Deus vai enviar os anjos para que você não tropece em nenhuma pedra, e que todos os seus caminhos, todos os caminhos sejam guardados. Se Jesus pula dali, irmãos e irmãs, não iria acontecer nada disso. Se Jesus tivesse pulado dali, ele teria se suicidado. Porque o que Satanás está ali propondo para Jesus é um ato de loucura. Perceba comigo. Satanás, ele coloca Jesus na igreja, coloca Jesus no templo, na cidade santa, abre a Bíblia, e agora está oferecendo uma falsa religião para Jesus, em que se ele fizesse qualquer coisa que ele quisesse, até mesmo uma loucura, Deus iria guardar ele. Olha só, que audácia, meus irmãos, que audácia, minhas irmãs. Quantas igrejas estão fazendo isso? Estão abrindo a Bíblia, interpretando os textos de maneira errada e dando legalidade para as pessoas fazerem o que quiserem, que mesmo assim Deus vai estar com elas. Não são igrejas de Deus. São igrejas que estão interpretando o texto errado, e quem interpreta o texto errado é o diabo. Então não são igrejas de Deus, são igrejas do diabo. São igrejas que estão dizendo para as pessoas: vocês podem fazer qualquer coisa, vocês podem pular de um prédio, não vai acontecer nada com vocês, porque Deus vai guardar vocês.
Tem muitas igrejas hoje fazendo isso, oferecendo esse tipo de evangelho. E são igrejas do diabo, repito isso. Estão oferecendo uma religião relativista. Estão fazendo aquilo que o diabo fez para Jesus. Estão oferecendo uma religião falsa, um evangelho superficial, um evangelho raso e mentiroso. Muitas igrejas estão pregando coach nos púlpitos quando deveriam pregar o evangelho. Muitas pessoas estão pregando um relativismo quando deveriam estar pregando a verdade. E tem muita gente até abrindo a Bíblia e dizendo assim: o importante é o seu coração. Não importa como você esteja vestido, como seja a sua vida, desde que você tenha Deus no coração. É isso que muitas igrejas estão dizendo. Isso é mentira, não é isso que o texto bíblico diz. Essa expressão não existe na Bíblia. Não existe. O que está escrito na Bíblia é uma outra forma. É um outro contexto totalmente diferente desse. No texto bíblico lá, que está inserido na escolha de Davi, Saul olhou para o irmão de Davi, Eliabe, e a aparência dele estava impecável, intacta, de tal forma que Samuel ele se iludiu e achou que aquele seria o rei. Aí o que Deus vai dizer para Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê apenas a aparência, mas eu, além da aparência, que está impecável, eu também vejo o interior. É isso que o texto que está na Bíblia diz. Aí tem gente que diz o seguinte: não importa como você esteja, não importa o que você faça, o importante é o seu coração. Não é isso que a Bíblia diz. Estão interpretando um texto errado, estão oferecendo uma religião relativista e estão colocando o diabo no púlpito para pregar. Porque foi esse tipo de evangelho que ele ofereceu para Jesus. Tem muita gente dizendo mais. Pegando um texto na Bíblia, a Bíblia do crente Nutella, só tem um versículo: não julgueis. Aí esse não julgueis, na boca do cristão superficial, ele ganha uma amplitude de significados. Na Bíblia, o não julgueis significa não sentenciais ninguém ao inferno. Mas aí o crente Nutella, a igreja Nutella, a igreja relativista, a igreja religião falsa, vai dizer: não julgueis. Ninguém pode te julgar. Ninguém pode te exortar. Aí vai alguém exortar esse tipo de crente, denunciar o pecado, confrontar. Aí a pessoa vai dizer: não julgueis. Não é isso que o texto quer dizer. A Bíblia é enfática quando ela nos ordena a exortar, a confrontar e a denunciar o pecado. Então, se for por isso, João Batista estava julgando Herodes. Porque João Batista chegou e disse assim: ei, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João Batista está julgando Herodes? Não. Ele não está sentenciando Herodes ao inferno. Ele está apenas denunciando o pecado de Herodes. E denunciar o pecado não é julgar. Julgar é sentenciar a pessoa ao inferno, e isso só quem pode fazer é Deus. Mas nós temos a autoridade de confrontar e denunciar o pecado das pessoas. Porque na compreensão desse evangelho relativista, tem pessoas que usaram esse jargão como um escudo de defesa para algo que eles na verdade queriam dizer, que era: deixa eu pecar em paz e não se intrometa com a minha vida. Evangelhos relativistas, falsos evangelhos. E dessa forma, de maneira astuciosa, Satanás está fazendo as pessoas descerem ao inferno anestesiadas. Satanás é capaz de fazer nos nossos dias, de fazer o que fez com Jesus. Está colocando as pessoas no templo, abrindo a Bíblia e dizendo para a pessoa que ela pode fazer o que quiser, que mesmo assim Deus vai guardar todos os caminhos dela.
Por que ele está interpretando o texto errado? Porque o texto de Salmo não vai dizer isso. O texto de Salmo não vai dizer que Deus vai guardar nós em todos os nossos caminhos. Deus, ele vai guardar os seus caminhos, os caminhos de Deus. Quando nós estamos nos caminhos de Deus, Deus promete nos guardar. E Satanás está dizendo, não, você pode andar em todos os caminhos, inclusive por lado de um prédio, que não vai acontecer nada, Deus vai te guardar. E tem muita gente dizendo hoje, pregando hoje, você pode pecar, você pode fornicar, você pode fazer isso, o importante é ter Deus no seu coração, o importante é você estar aqui na igreja, o importante é você ter fé que você está salvo. Mentira. As pessoas estão descendo ladeira abaixo, anestesiadas, sentadas numa cadeira, infrutíferas, sem transformação, com a Bíblia debaixo do braço, ouvindo uma pregação de massagem do ego, e descendo a passadas largas, anestesiadas ao inferno. Essa é a realidade. E sabe qual foi a palavra de Jesus para o diabo? Quando ele lhe oferecia uma falsa religião, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que essas pessoas estão fazendo com esse evangelho coach? Com esse evangelho relativista? Que a pessoa acha que pode fazer o que quer, passar a semana fazendo o que quer, que é só ir no domingo, que Deus vai guardar ela, que Deus vai guardar ela nos seus caminhos pecaminosos, que Deus vai guardar ela fazendo tudo que não presta. Sabe qual é a palavra de Deus para essas pessoas? Que essas pessoas estão tentando a Deus, estão tentando o Senhor, estão brincando com Deus. Essas pessoas estão caindo na armadilha do relativismo religioso. É por isso que eu digo que essa é a pior armadilha, porque ela faz o camarada se desviar dentro da igreja ouvindo um falso evangelho. Por isso, cuidado com as pregações que você está ouvindo aí no YouTube, meu irmão. Cuidado com essa pregação que você está ouvindo no YouTube, minha irmã. Se essa pregação não confronta o teu pecado, se essa pregação deixa você à vontade no seu pecado, isso é falso evangelho. Isso é relativismo religioso. Porque Deus não veio para compactuar com o pecado de ninguém. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da tua vida, que muda a tua história, que transforma a tua vida. Porque se o evangelho não te transformou ainda, existe algo errado na tua vida. Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho que transforma. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Jesus não cedeu a nenhuma dessas 4 armadilhas. Jesus não aceitou essa falsa religião. Jesus não aceitou a mentira. Jesus não aceitou a ilusão. Jesus não aceitou as propostas do diabo coach. Ele não aceitou. Que oferecia um reino sem cruz, sucesso, poder. Não aceitou de maneira alguma. E mesmo assim, Jesus venceu o diabo. E o verso 3 vai nos dizer que Satanás se ausentou. Ele diz, rapaz, tem jeito não, vou ali, daqui a pouco eu volto. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Irmão Humberto Júnior, mas quais foram as armas que Jesus utilizou para vencer o diabo? Quais foram as armas? De que forma nós também podemos vencer as tentações? Eu quero destacar apenas 3, de modo bem breve, essa noite. A primeira arma que Jesus utilizou para vencer o diabo está no verso 1. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a religião ela não tem poder nenhum contra o pecado. Você pode até colocar a Bíblia debaixo do braço e vir à igreja, mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, o diabo vai te derrubar. Se ele foi capaz de confrontar Jesus cheio do Espírito Santo, ele vai confrontar você cheio e principalmente vazio. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6, verso 18: enchei-vos do Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo é dado a mim e a você de graça. Mas a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo requer uma busca diária. E essa busca deve ser constante. Essa busca não é só para líder, essa busca não é só para pastor, essa busca é para todo crente que pretende vencer o diabo. Você quer vencer o diabo? Você quer vencer a tentação? Pois então seja cheio do Espírito Santo. Não aceite um evangelho raso. Não aceite viver na mediocridade nem na superficialidade espiritual. Busque ser cheio. Acorde todas as manhãs dizendo: Deus, me enche, invade o meu coração com o teu Espírito, me enche da tua presença, eu quero ser cheio. Não saia de casa para o seu trabalho, não cruze nenhuma rua sem que antes você esteja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A segunda arma, se você quer vencer as tentações, você precisa jejuar. Jesus jejuou durante 40 dias. Tem crente que não aguenta nem passar uma manhã. 9 horas da manhã começa a botar os bofos para fora. Sou doente. Ai, não consigo. Ai, meu Deus, comida é maior. Ai, a minha necessidade é maior. Vai ficar fraco. Vai cair na tentação. Se o crente quer vencer a tentação, ele precisa jejuar. Jesus, que era Deus, que era puro, perfeito, não iniciou o seu ministério sem antes passar 40 dias de jejum. Agora eu te pergunto, como é que você quer vencer as tentações sem jejuar? Quem jejua tem urgência de Deus. O jejum, ele é o exercício espiritual mais importante, da mais alta importância. Quem jejua está com fome, está com pressa de buscar a Deus, está dizendo para Deus: Deus, nem eu mesmo sou mais importante, eu quero abrir mão até mesmo das provisões terrenas para crer nas provisões do céu, Deus. Por isso eu quero aqui me afligir, jejuar diante de Ti. Quando jejuamos, nós estamos dizendo para Deus que Ele é mais importante do que o nosso eu e do que as nossas necessidades. Sabe por que Jesus teve um ministério de milagres e operações públicas extraordinárias? Porque primeiro, Ele teve uma grande vitória interna por meio do jejum. Somente grandes vitórias internas são capazes de nos fazer conquistar grandes vitórias externas. Por isso, se você quer vencer o pecado, por isso, se você quer ter uma caminhada no centro da vontade de Deus, vença primeiro você mesmo, através do jejum. Renuncie, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga aquele que te amou primeiro. Em último lugar, para concluirmos, irmãos e irmãs, se nós queremos vencer as tentações, nós temos que conhecer a palavra, a ponto de essa palavra estar na nossa mente, no nosso coração e principalmente em nossos lábios. Quando a tentação vier, não vai dar tempo você ligar para o pastor para perguntar se é pecado ou não. Quando a tentação vier, não vai dar tempo você pesquisar no Google se é pecado ou não. Quando a tentação vier, não vai dar tempo você ir na biblioteca e procurar uma chave bíblica. Não vai! A palavra precisa estar no teu coração, na tua mente e na ponta da tua língua. Para que quando ele vier te oferecer, você diga para ele, de modo instantâneo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para que quando a outra estratégia vier, você diga: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirá. Para quando a outra artimanha vier, você diga: está escrito,
porque a palavra estava na sua mente, no seu coração e na ponta da sua língua. Tem crente que não consegue decorar 2 versículos da Bíblia. Tem muito crente que, se você for perguntar, só sabe o Senhor, meu pastor, e Jesus chorou. Mas se for perguntar o nome dos personagens da novela, da série do Netflix, os personagens dos jogos de aplicativos, ele sabe de tudo, ele é especialista, ele consegue decorar tudo, aprende tudo, menos a palavra. Ele vai para a escola, aprende filosofia, aprende sociologia, aprende história, aprende matemática, mas não aprende teologia. A letra mata. A teologia esfria. O que esfria é o pecado e a falta de conhecimento. Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Busque conhecer a palavra de Deus. Fiquei muito feliz porque essa semana um novo convertido, tem nem 5 meses de fé, chegou para mim e disse: irmão Alberto Júnior, eu já li o Novo Testamento inteiro. E eu pergunto a você que tem 10 anos de fé, 20 anos de fé, 40 anos de fé, quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você leu sequer o Novo Testamento? Como é que você quer vencer o diabo desse jeito? Como é que você quer vencer a tentação desse jeito? Se você quiser vencer a tentação, você precisa vencer por meio da palavra, por meio do enchimento da plenitude do Espírito Santo, por meio de uma vida de oração e jejum e por meio da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas isso só foi possível porque um dia Jesus venceu o diabo e abriu o caminho. Entenda algo: você não vence o diabo, as tentações, pelos seus méritos. Você vence o diabo por causa da graça de Jesus, do favor imerecido dele, que está sobre a tua vida, pelo poder do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Romanos 8,5 diz que aqueles que estão na carne se inclinam para as coisas da carne, mas aqueles que estão no Espírito irão se inclinar para as coisas do Espírito. Eu quero nesse momento perguntar essa noite, se por